Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Histórias de traição, manipulação e busca pelo poder dentro de famílias mafiosas podem parecer algo que você somente veria em filmes como O Poderoso Chefão. É um universo muito rico em personagens e histórias, né? Contudo, ainda hoje, existem tramas como as que são vistas nesses premiados longas-metragens e séries que se desenrolam em ambientes já conhecidos pelo imaginário coletivo, como a grande cidade de Nova York. No vídeo de hoje, você vai explorar e conhecer melhor o sombrio, mas fascinante submundo do crime organizado, como alguns chefes da máfia que estão ativos e cada dia mais espalhando suas influências pelas entranhas das grandes cidades. Fique atento, pois agora você vai descobrir quem são esses criminosos implacáveis, como operam nas sombras e como conseguem manter o seu poder e influência num mundo cada vez mais vigiado e controlado. O primeiro grande chefão da máfia que falaremos hoje é Michael Mancuso, conhecido como Mike Nose ou simplesmente The Nose, o Nariz. Michael nasceu no dia 18 de julho de 55, na cidade de Nova York, e é atualmente o líder da família criminosa Bonanno. Para entender a importância dessa organização criminosa e a real ameaça que o seu líder representa, é necessário voltar um pouco no tempo para mergulharmos nesse ecossistema conhecido como La Cosa Nostra e, assim, apreendermos a sua ascensão ao poder. O termo Cosa Nostra, no italiano, pode ser traduzido a algo como assunto nosso ou, ainda mais simples, coisa nossa, como fica óbvio. Esse é o modelo estabelecido na região da Sicília, na Itália, e é considerado um dos mais antigos modelos a ser seguido por diversas organizações e sindicatos criminosos baseados em clãs familiares ao redor de todo o mundo. Inclusive, o próprio termo máfia, que é erroneamente associado a qualquer tipo de organização criminosa, tem origem no idioma italiano, numa expressão que surgiu na própria Sicília. Mafioso, um termo usado pelos locais para adjetivar pessoas arrogantes. Nesse vídeo vamos focar na Cosa Nostra americana, comandada por famílias de origem italiana, principalmente nas cidades de Nova York e Chicago, mas possuindo hoje pouquíssimas ligações com organizações sediadas na própria Itália. A Cosa Nostra americana foi reunida e organizada na década de 30 pelo mafioso Salvatore Maranzano, conhecido também como o Pequeno César. Após a sua vitória no conflito conhecido como Guerra Castellamarese, Salvatore reorganizou as famílias Profaci, Mangano, Luciano e Galliano, e a sua própria, a família Maranzano, no que conhecemos hoje como sendo La Cosa Nostra. Hoje as famílias já não usam mais esses nomes, mas permanecem as mesmas. Elas são conhecidas como famílias Colombo, Gambino, Genovese, família Lucchesi e, é claro, a família Bonanno, o clã do próprio Salvatore Maranzano, que hoje está sob o comando de Michael Mancuso. O Nariz foi escolhido como novo chefe da família Bonanno quando ainda estava preso, em 2013. Michael foi detido acusado de ser o mandante do assassinato de Randolph Pizzolo no ano de 2004. Na época, Joseph Bonanno, o líder da família, tinha sido preso, acusado de tantos crimes que poderia pegar pena de morte. Então, quem assumiu foi Vincent Bassiano, conhecido como Vini Gorgias. Vini era superior a Michael e ambos estavam insatisfeitos com o comportamento de Pizzolo, que se mostrava desrespeitoso e estava abrindo a boca bem mais do que deveria. Assim, o responsável por executar a sentença do companheiro desleal foi o Nariz. Perto dessa mesma época, Michael Nose e Vini Gorgias foram presos por esse e diversos outros crimes. Vini foi preso ainda em 2004 e posteriormente foi condenado por várias acusações, incluindo conspiração para cometer assassinato, tentativa de assassinato e envolvimento em atividades ilegais como jogatina e extorsão, mas continuou governando a família Bonanno até 2013. A situação começou a se complicar enormemente quando seu antecessor, Joseph Massino, quebrou o código conhecido como a omertà,
um código de silêncio e lealdade baseado em juramentos entre os membros da máfia. Esse juramento condena todos aqueles que violarem os sigilos da máfia e cooperarem com as autoridades. Bom, com os segredos da família sendo revelados aos montes, a situação estável de Vini passou a se complicar cada vez mais. Ele estava sendo extremamente exposto pelo antigo líder, o que fez com que a sua posição passasse a ser questionada pelos demais membros. Por conta disso, em 2013, Michael Mancuso, o Nariz, que estava preso desde 2008, foi escolhido para liderar a família, mesmo estando preso na época. Michael ainda cumpriria mais 6 anos de prisão e só seria libertado em regime complexo de condicional no ano 2019. Logo após a sua saída da prisão, o Nariz, que teve a sua posição questionada por muitos espectadores desde a sua época de nomeação, se provou um líder severo que fez de tudo para proteger os interesses da família. Por algum tempo, ele conseguiu manter a estabilidade da família Bonanno, agora reestruturada, quando foi descoberto que ele estava violando os termos da sua liberdade condicional. Em 2023, ele foi condenado a voltar para a prisão por um período de 11 meses. Curiosamente, o que entregou Mancuso foi uma ligação grampeada com um outro mafioso. O que eles estavam conversando, você deve estar se perguntando. Eles estavam falando sobre como fazer molho de macarrão. Você vai fazer um molho hoje ou amanhã? A conversa parecia inocente, né? Tomando assim um tom de amizade, camaradagem, esperteza. Mancuso já tinha um histórico de usar códigos simples para disfarçar trabalhos dentro da máfia. Do outro lado da linha, fala um homem chamado Michael Urvino, membro da família Colombo. O Nariz não estava autorizado a se envolver ou manter contato com nenhuma outra pessoa envolvida com a máfia ou que tivesse associações criminosas. Juntamente a essa ligação, as autoridades o acusaram de estar usando a loja de óculos da sua namorada, que fica em Long Island, como um ponto de encontro para indivíduos associados à La Cosa Nostra. Apesar dos seus advogados terem tentado argumentar com o juiz que Mancuso não teria propriamente cometido nenhum crime, nada pôde ser feito e, mais uma vez, ele estaria atrás das grades. Entre agora e então, não haverá jantares, disse o juiz. O próximo grande chefão, ainda em atividade, que você conhecerá hoje é Kenichi Shinoda. Esse homem, já com seus 82 anos de idade, é o líder da Yakuza Yamaguchi-gumi, a atual maior máfia do Japão. Aqui é válido fazer um esclarecimento. Ao contrário do que muitos pensam, o termo Yakuza não se trata propriamente da máfia japonesa, e sim é um nome atribuído a inúmeras organizações criminosas no Japão. Essas organizações possuem uma estrutura hierárquica semelhante à da máfia, com líderes e associados. As Yakuzas atualmente conseguem receitas monetárias altíssimas, lucrando bilhões de ienes, a moeda japonesa, a cada ano. Suas atividades estão emaranhadas por todo o submundo e se expandem pelo tráfico de drogas, esquemas de chantagem, apostas e jogos de azar. Coordenam diversos estabelecimentos que se passam por restaurantes comuns, mas na verdade são pontos de prostituição. Trabalham com chantagens e extorsões, lavagem de dinheiro, fraudes e muitos outros métodos criminosos. Por trás de diversos desses crimes terríveis está Kenichi Shinoda. Ele também é conhecido como Shinobu Tsukasa e nasceu no dia 6 de maio de 42 na prefeitura de Oita, Kyushu, Japão. Em 1962, ele se juntou a Hirota Gumi, uma Yakuza afiliada de Yamaguchi Gumi, e cofundou a Kodokai, uma organização mafiosa que sucedeu a Hirota Gumi. Após décadas envolvido com o submundo criminoso do Japão, Shinoda foi provando seu valor e lealdade. E em 9 de julho de 2005, ele sucedeu Yoshinori Watanabe como novo chefe da Yamaguchi Gumi, tornando-se o Oyabun, o nome dado aos líderes da Yakuza mais importante do Japão e um dos líderes mafiosos mais poderosos do mundo. A sua chegada a Tóquio como o novo líder da maior e mais influente organização mafiosa do Japão, ainda em 2005, foi no mínimo interessante. Shinoda se recusou a chegar num carro luxuoso com motorista e insistiu em pegar o trem.
Um belíssimo jantar foi preparado em sua homenagem, mas ele negou. Rapidamente, a sua recepção teve que ser totalmente reorganizada, pois o agora mais perigoso e poderoso Oyabun do Japão preferia comer num daqueles restaurantes de macarrão pequenos e aconchegantes. Apesar dessa imagem de calma e até mesmo humildade, Shinoda não era nem de perto um homem que pudesse ser tratado como um qualquer. Em sua juventude, ainda como chefe da Kodokai, passou cerca de 13 anos na prisão, após assassinar brutalmente o líder de uma facção rival, usando uma katana, uma tradicional e mundialmente conhecida no imaginário popular espada japonesa. As autoridades da época não conseguiram esconder a preocupação com a situação em que viviam e rapidamente criaram um plano para colocar mais 10.000 policiais na região, com o intuito de monitorar e combater as operações criminosas em Tóquio. Logo após a sua chegada, a Yamaguchi-gumi se uniu a Kokusai Kai, uma gangue pequena que tinha um grande interesse na região de Tóquio. Essa pequena gangue tinha alguns territórios que anteriormente foram emprestados para organizações rivais, a Yamaguchi-gumi. O que se iniciou a seguir foi um clima tenso e perigoso, pois a gigante tinha intenções reais de retomar esses territórios, nem que uma guerra sangrenta fosse necessária. Num depoimento, uma fonte sigilosa declarou ao jornal The Guardian na época: se as gangues que atualmente controlam as áreas se recusarem a sair, pode haver uma guerra. Ele complementa ainda que a polícia tem que proteger o público, então eu entendo por que eles estão nervosos. Após isso, as autoridades da época já estavam cientes da fusão das gangues e do possível conflito territorial que poderia surgir. Dessa forma, foi criado uma equipe especial de detetives que seriam responsáveis por monitorar os movimentos dos criminosos em Tóquio. Um outro ponto que começou a preocupar muito as autoridades foi a falta de segurança que os policiais e governantes tinham no futuro. O antigo líder e antecessor de Shinoda, Yoshinori Watanabe, tinha um acordo com a polícia. A gangue não causaria problemas em Tóquio durante grandes eventos esportivos, festivais ou quando membros da família imperial estivessem realizando deveres oficiais. Mas, com Shinoda no poder, nada disso poderia ser garantido. No mesmo ano em que chegou a Tóquio, as autoridades japonesas conseguiram milagrosamente afastá-lo temporariamente de sua posição. Em 4 de dezembro de 2005, ele foi condenado a 6 anos de prisão por posse de armas, uma situação extremamente séria, tendo em vista que o Japão é um dos países com leis mais rigorosas e controladoras a respeito da posse e porte de armas em todo o mundo. Em abril de 2011, ele foi liberado antecipadamente, cumprindo pouco mais de 7 anos de prisão. Já hoje, com seus 82 anos de idade, Kenichi Shinoda permanece em liberdade, comandando seu império com uma imagem discreta, diferente dos estereótipos de mafiosos e bandidos japoneses. Vivendo uma vida discreta com hábitos simples e humildes, esse homem permanece indubitavelmente como um dos homens mais perigosos e influentes do Japão. O último grande chefe da máfia que você conhecerá hoje foi considerado até pouco tempo o criminoso mais perigoso do mundo. Ismael Zambada Garcia, conhecido como El Mayo, nasceu em 1º de janeiro de 1948 em El Álamo, México. Ele é traficante de drogas e cofundador do Cartel de Sinaloa, um dos cartéis de drogas e organizações criminosas mais perigosas em todo o mundo. Antes de assumir a liderança desse cartel, El Mayo esteve à frente da parte logística de uma outra organização criminosa que foi responsável por contribuir severamente para o tráfico de cocaína e heroína para Chicago e várias outras cidades norte-americanas. Esse homem estava sendo procurado desde o ano de 98 e chegou a ter uma recompensa de quase 3 milhões de dólares sobre sua cabeça. Em 2006, após uma investida contra os cartéis de drogas do então presidente Felipe Calderón, ele e Joaquín Guzmán, conhecido como El Chapo, se mudaram e se esconderam em outras regiões do país. No ano seguinte,
Com suspeitas de que teria feito plásticas faciais para manter o seu paradeiro oculto, El Mayo passou a fazer parte da lista das pessoas mais procuradas dos Estados Unidos. Zambada se manteve como co-líder do cartel de Sinaloa junto com El Chapo até o ano de 2016, quando seu parceiro foi preso e, após aguardar cerca de 3 anos, num regime quase totalmente isolado, foi sentenciado à prisão perpétua. El Mayo continuou liderando o cartel de Sinaloa por muito mais tempo, conseguindo fugir das autoridades por um longo período. Sua sorte mudou drasticamente quando, de forma inédita, foi achado e preso. Autoridades americanas o localizaram na cidade de El Paso, no Texas, no dia 25 de julho de 2024. Autoridades americanas anunciaram a sua prisão juntamente com a de Joaquín Guzmán López, um dos filhos de El Chapo, que na ocasião tinha herdado a posição do pai e estava liderando o cartel de Sinaloa junto a El Mayo. A pergunta que ficou na mente de muitos que estavam acompanhando as notícias da época foi: o que ele estava fazendo nos Estados Unidos, o país que estava mais determinado a prendê-lo? Muitos sugeriram que El Mayo teria ido para lá para se entregar ou até mesmo para conseguir algum tipo de acordo para aliviar a sua pena em troca de informações que pudessem comprometer a organização do cartel e favorecer as autoridades norte-americanas. Contudo, essas teorias foram desmentidas pelo advogado do mafioso, um homem chamado Frank Perez. Segundo declarações dadas por ele ao jornal CNN, El Mayo não se rendeu por vontade própria e nem foi aos Estados Unidos por livre e espontânea vontade. Segundo ele, El Mayo foi sequestrado pelo filho de seu antigo parceiro. Em sua declaração, ele disse: Joaquín Guzmán López sequestrou o seu cliente. Ele foi emboscado, jogado no chão e algemado por 6 homens em uniformes militares e Joaquín. Suas pernas foram amarradas e um saco preto foi colocado sobre a sua cabeça. Ele então foi jogado na caçamba de uma caminhonete e levado para uma pista de pouso. Lá foi forçado a entrar num avião com as pernas amarradas ao assento por Joaquín e levado para os Estados Unidos contra a sua vontade. As únicas pessoas no avião eram o piloto, Joaquín, e meu cliente. A história ainda possui uma versão fornecida pelas autoridades americanas de que Joaquín estava orquestrando a prisão do parceiro e estava enganando-o o tempo todo, dizendo que estariam voltando para o México para procurar imóveis. O governo mexicano ainda fez essa declaração dizendo que não faziam parte de nenhuma operação para deter os supostos chefões do tráfico mexicano. Independente da versão que de fato aconteceu, o importante é que ambos estão sob custódia. E isso é um passo importantíssimo para a investigação e o combate contra a máfia mexicana. Ismael Zambada Garcia, conhecido como El Mayo, é um dos homens mais perigosos em todo o mundo e, apesar de ser preso, isso ainda não acabou. Quanta influência esse homem ainda pode ter? O que ele está preparando para o futuro? Vamos continuar acompanhando os jornais e noticiários. Essa história ainda não chegou ao fim. Quem sabe podemos voltar e retomar esse assunto no futuro. Continue atento. Esses homens ainda são perigosos e sua influência transcende muito os seus locais de operação. Continuemos alerta. Agradecemos muito a sua companhia, sempre tão especial. Muito obrigado. Deixe os seus comentários sobre esses termos, se você gostou, se quer novas histórias sobre esse assunto. Até um próximo vídeo.